Lewis Hamilton encerrou seu primeiro período de testes de pré-temporada com a Ferrari, classificando-se como o segundo piloto mais veloz e à frente de seu novo colega de equipe, Charles Leclerc. Mas como foi de fato seu rendimento? A transformação de Hamilton tem sido o principal assunto da Fórmula 1 até o momento, em 2025, despertando grande atenção para suas primeiras aparições e seu trabalho na pista com a Ferrari. Ainda que o desempenho seja o que realmente conta, os testes realizados durante 3 dias no Bahrein representaram a primeira chance concreta de avaliarmos o quão rápido e à vontade Hamilton está em seu novo carro e, naturalmente, o quão competitivo este veículo poderá ser. A mudança para a Ferrari tem o intuito de reanimar os últimos capítulos da carreira do piloto, que é 7 vezes campeão mundial, após uma passagem pela Mercedes que terminou de forma insatisfatória. Isso se deveu, em parte, ao fato de que os carros com efeito solo da equipe nunca foram suficientemente bons para disputar um título, e também porque Hamilton enfrentou dificuldades em se adaptar a eles. Então, qual é o primeiro veredicto sobre a sensação de Hamilton na Ferrari? Embora tanto ele quanto a equipe reconheçam que há trabalho a ser feito, o piloto afirma estar realmente apreciando o carro. Essa declaração marca uma mudança em relação ao passado, quando Hamilton chegava a afirmar que detestava a era atual dos carros, por entender que estes não se adequavam ao seu estilo de pilotagem. Sempre que Hamilton aparentava certa limitação na pista durante os testes, isso ocorria, em sua maioria, quando a Ferrari seguia um cronograma de avaliações, que não previa ajustes na configuração para melhorar a sensação do carro. Conforme abordaremos a seguir, Hamilton ainda se encontra em uma acentuada curva de aprendizado para dominar as particularidades de pilotar um carro da Ferrari e compreendê-lo em profundidade. Seu retorno inicial, contudo, indica a melhor sensação que ele experimentava há muito tempo, pois ele relata que o carro se mostra responsivo aos seus comandos, contrastando fortemente com a forma como descrevia os piores momentos vividos em seus últimos dias na Mercedes. O encerramento da etapa de Hamilton na Mercedes não se deveu unicamente ao fato de ele pilotar carros aquém do ideal. Em classificações, por exemplo, ele foi mais lento que seu colega de equipe, George Russell. O estilo natural de Hamilton, que envolve atacar as curvas com frenagens intensas, não combinava com uma configuração de carro e pneus que operavam sempre no limite. Existiam 2 correntes de pensamento a respeito. A primeira sugeria que tal comportamento era uma característica intrínseca dos carros com efeito solo, os quais tendem a apresentar subesterço na entrada das curvas e instabilidade, uma vez que o efeito solo diminui conforme o carro desacelera, fazendo com que a aderência se transfira da traseira para a dianteira. Ademais, os pneus modernos da Pirelli não reagem de maneira favorável a qualquer tipo de derrapagem. Se o eixo dianteiro perde tração devido a um leve subesterço inicial, o eixo traseiro também pode escorregar por conta de alguma instabilidade no meio da curva, ocasionando um problema duplo que eleva a temperatura dos pneus e reduz ainda mais a aderência. Certos aspectos dessa situação são evidentemente decorrentes das regras vigentes. Hamilton reconhece que seu estilo natural conflita com as exigências dos carros e que ele não conseguiu se adaptar tão bem quanto outros pilotos, configurando assim uma limitação pessoal. Por outro lado, há a teoria de que os carros da Mercedes pilotados por Hamilton apenas acentuavam essas características por serem extremamente imprevisíveis. Até mesmo George Russell enfrentou desafios devido às variações extremas no equilíbrio dos veículos. Sempre se cogitou que uma mudança para a Ferrari poderia amenizar as dificuldades que Hamilton enfrentava, já que, em termos genéticos, os carros da escuderia italiana aparentavam ser mais tolerantes a um estilo de frenagem tardia e a manobras agressivas em curvas, quando comparados aos da Mercedes. Contudo, há um limite para julgarmos essa hipótese apenas com base nos testes. Hamilton ainda estava se adaptando a um carro novo, não tendo chegado ao ponto de extrair os últimos centésimos de segundo de desempenho. E, como de costume, a busca pelo rendimento final é justamente onde um carro que aparenta ser bom
ou um piloto que parece estar em pleno controle pode, de repente, enfrentar desafios. Mesmo com essas ressalvas, Hamilton demonstrou uma notável tranquilidade ao pilotar a Ferrari, evidenciando facilidade na transição entre frear e virar. Algo que, por vezes, representou um problema para os pilotos na Mercedes. As condições da pista variaram entre as voltas rápidas de Hamilton e de Leclerc, o que influencia tanto a percepção de Hamilton para aprimorar sua pilotagem na Ferrari, quanto nossa capacidade de realizar uma comparação precisa entre os dois. Por exemplo, as voltas mais rápidas registradas por Hamilton no segundo dia foram muito similares, e não há sinais claros de que ele exagerou na entrada da curva e, posteriormente, perdeu tempo na saída. Em termos dessa métrica, ele se equiparou a Leclerc, que apresenta um estilo de pilotagem notoriamente distinto. Diferentemente de Hamilton, Leclerc faz uso frequente da sobreposição entre acelerar e frear ao longo da volta, uma estratégia que lhe confere vantagens especialmente na classificação. Essa técnica, que sempre foi aplicada com grande eficácia por Leclerc, se sobressai particularmente no Bahrein, onde determinadas curvas favorecem sua maneira única de desacelerar e manobrar o carro, mantendo uma velocidade mínima incomum em curvas de velocidade média. Nas curvas de velocidade média, onde a parte dianteira do carro pode ficar sobrecarregada, Leclerc consegue, de alguma forma, girar o carro enquanto aplica uma dosagem adicional de aceleração, permitindo que ele atinja a potência máxima na saída da curva de forma antecipada. Na curva de baixa velocidade de número 10, contudo, nota-se uma leve sobreposição entre acelerar e frear por parte de Hamilton, o que lhe proporciona um ganho de tempo em relação a Leclerc. O uso excessivo do acelerador também era perceptível nos dias em que Hamilton pilotava para a Mercedes, o que sugere que ele pode compartilhar uma característica semelhante à de Leclerc, embora de forma menos pronunciada, o que pode ser vantajoso se a Ferrari conseguir ajustar o carro de maneira adequada. Um ponto negativo evidente nos testes de Hamilton com a Ferrari foi a quilometragem. Entre os pilotos, Hamilton figurou entre aqueles que mais precisavam se adaptar durante os testes no Bahrein, terminando com uma das menores contagens de voltas completadas. Somente a dupla da Red Bull, composta por Max Verstappen e Liam Lawson, além de um Lance Stroll adoentado, completaram menos voltas. Essa situação decorreu de alguns fatores. No segundo dia, quando Hamilton participou da sessão matinal, a visão inusitada de uma pista ligeiramente úmida combinada com uma garoa muito leve prejudicou as condições por um tempo, levando muitas equipes a permanecerem nos boxes por períodos prolongados. No terceiro dia, a primeira simulação de corrida de Hamilton foi cancelada. O início de sua sequência de voltas prolongadas foi interrompido, e embora ele tenha retornado à pista, sua sessão foi encerrada prematuramente, devido a uma anomalia detectada pela Ferrari na telemetria. Essa conjuntura, obviamente, limitou as possibilidades de trabalho de Hamilton. Ele havia seguido com rigor o programa da equipe nos 2 primeiros dias, de modo que o último dia seria a chance de pressionar mais o carro, testar diferentes configurações e, finalmente, realizar algumas voltas longas para compreender como o veículo se comporta durante um período de corrida. Nesse aspecto, os testes não foram tão produtivos quanto o esperado, e indicam que Hamilton chega à Austrália um tanto despreparado, o que é lamentável, embora previsível. Ainda assim, o piloto expressou satisfação com o que chamou de base sólida para a temporada. Hamilton se mostra encantado com seu primeiro mês na Ferrari, afirmando que não poderia ter sido melhor. Ele chegou inclusive a mencionar um acidente ocorrido com a Ferrari em 2023, durante um teste privado em Barcelona, o qual considerou necessário, pois fez parte do processo de adaptação ao comportamento de um carro da Ferrari quando levado ao limite. Segundo ele, o processo de integração transcorreu de forma exemplar.